Posso pegar... Posso? Então, fala o seguinte, enquanto eu pego meu celular, minha querida Paula, o prefeito, doutor Pessoa, mandou mensagem a respeito do transporte coletivo, pode ficar à vontade. Então, exatamente isso, Joelson, o prefeito doutor Pessoa, que nos assistia, acompanhava a entrevista com o secretário João Henrique, enviou um comentário sobre o transporte público, sobre toda essa articulação que tem sido feita por deputados, vereadores, pelo próprio governo. E, abre aspas, o prefeito diz: o que desejamos é um acordo, mas se não tiver, o prefeito vai resolver o problema do transporte coletivo em menos de 3 meses. Então, essa declaração do prefeito de Teresina. Do prefeito doutor Pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, está mantido o prazo. O prefeito se compromete em dar uma solução para a população de Teresina acerca do transporte nesse período de 90 dias, como ele já colocou em entrevista. Muito bem. Eu vou agora trazer informações direto de Brasília, porque em Brasília está Sávia Barreto. Cumprimento, Sávia. Boa tarde para você, Sávia. Que belo cenário, hein? Estou no Palácio do Planalto, eu e o presidente Lula, que tem uma agenda com uma série de reuniões, desde o início da manhã até o final da tarde. A última reunião do dia, inclusive, é com o piauiense, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Está marcada essa reunião para 4 horas da tarde, provavelmente para ajustar aí, Joelson, o novo Bolsa Família, expectativa para esse grande anúncio na semana que vem. Esse que é o carro-chefe do presidente Lula, né? Esse programa Volta do Bolsa Família. A gente vai daqui a pouco trazer as novidades, atualizações sobre ele. Olha, a Paula, inclusive, fez um comentário aqui. Por favor, Paula, diga. Sávia, me permita, mas é porque quando a sua entrada sempre nos tira boas risadas aqui. Eu estava falando que, além da política, você tem um talento incrível, sensacional para o humor também. O humor é uma ferramenta dos inteligentes. Na prática é isso, Sávia. Você está nesse time. Então, nós vamos trazer informações, Sávia, com a Sávia também, direto de Brasília. Sávia, só queria, antes da gente começar a trazer reportagens, fatos, eu queria que você falasse a respeito dessa mensagem. O doutor Pessoa acaba de enviar uma mensagem aqui para a Paula Sampaio, falando sobre transporte coletivo. O secretário João Henrique, confirmando a informação que você trouxe ontem, nos diz: assumo a articulação entre Prefeitura, Câmara de Vereadores e tenho uma reunião com Enzo Samuel já na segunda-feira. Vou conversar com o vereador Enzo. E agora, Pessoa garantindo, o prazo de 3 meses está mantido, a solução do transporte coletivo virá. Joelson, eu conversei com uma fonte ontem da Prefeitura de Teresina para saber em que pé anda essa solução a respeito do transporte público por parte da Prefeitura de Teresina, porque a gente já viu um movimento do governo do estado, do governador Rafael Fonteles, a gente viu um movimento da Câmara de Teresina, aquela sugestão do presidente Enzo Samuel e dos demais vereadores entregue ao prefeito doutor Pessoa, e fica faltando a própria solução da Prefeitura. Essa minha fonte do Palácio da Cidade diz o seguinte: sabe, o prefeito está 24 horas por dia, 7 dias por semana, buscando essa solução. E qual é o entrave? O entrave são os recursos, é o caixa da Prefeitura para poder bancar aquela informação que a gente trouxe aqui também com exclusividade no Jornal do Piauí sobre a passagem gratuita, né? O passe livre, que se chama, para as pessoas que não têm condição de arcar com essa passagem e essa possibilidade, de fato, de ter essa mudança no sistema de transporte público da capital. Então, eu acho que a grande busca da Prefeitura hoje é por caixa. Por quê? Porque o projeto ainda é o do passe livre. Agora, há entraves para viabilizá-lo? Porque se fosse fácil, já teria sido feito com toda certeza, até porque é uma medida popular, né? Resolveria a questão e traria algo, não só os ônibus rodando, mas algo que nunca teve em Teresina, que é esse transporte gratuito, passe livre para as pessoas em situação de vulnerabilidade que não podem arcar com essa passagem. Então, acho que a Prefeitura, essa demora, de certa forma, é porque o prefeito quer trazer uma solução própria, uma solução dele. Não que ele vai rejeitar aquilo que os vereadores trouxeram, aquilo que o governo do estado trouxe. Ele pode abarcar, mas, acima de tudo, deixar o DNA, a marca dele, e tudo isso passa por busca de recursos, Joelson. Sávia, trazendo, portanto, informações para nós. Agora eu vou falar sobre a audiência de reajuste do salário dos professores na Câmara. Um aumento de salário, que é o caso do que vai acontecer lá na Câmara, costuma ser aprovado com facilidades e festa, muitas vezes. Como é que está a tramitação desse projeto na casa, Paula? Olha, Joelson, esse ano a tramitação ela foi um pouco diferente, aconteceu numa ordem um pouco diferente. O projeto, antes de ser lido na casa, antes de começar a tramitar nas comissões de
Legislação e Justiça e Educação passou por uma audiência pública, coisa que nos outros anos não era exatamente nessa ordem. Geralmente o projeto começava a tramitar. Ano passado, inclusive, ele chegou a ser lido no plenário, quase foi para a votação em caráter de urgência, mas houve uma interrupção após uma manifestação feita por professores. Então, nesse ano, Enzo Samuel convocou uma audiência para conversar com a categoria, com a prefeitura e com os próprios parlamentares antes que esse projeto comece a tramitar na casa. Vamos acompanhar. Professores, Poder Executivo e vereadores se reuniram nesta manhã para chegar a um consenso sobre o reajuste que será dado ao piso do magistério em Teresina. O encontro aconteceu em uma audiência conjunta com as comissões de Legislação e Justiça e Educação. Há um contraponto entre o valor do reajuste de 15% que foi anunciado pelo prefeito Doutor Pessoa e o que o Sindicato dos Servidores Municipais avalia como ideal para a categoria. O presidente do sindicato afirmou que o objetivo é buscar um consenso para evitar a decretação de uma nova greve na cidade. A gente está tentando o diálogo para que não seja necessário aquilo que é desgastante para todo mundo, né? As pessoas acham que a gente gosta de greve. Não, greve é um recurso da lei quando a gente verifica que as determinações legais não estão sendo cumpridas. E esperamos que essa casa não coloque em votação antes da gente chegar no consenso. O projeto começa a tramitar nas comissões na próxima semana, mas a votação em caráter de urgência não é garantida. E o presidente da Câmara, Enzo Samuel, garante: não fará uma votação de maneira atropelada. Quem vai ditar isso são os vereadores que determinam se o projeto é votado em regime de urgência ou não. Mas eu acho que a gente já tem um ponto histórico, que é realizar essa audiência pública antes mesmo de tramitar em qualquer comissão, para que não haja o atropelo de haver uma votação sem ter conversado com a classe dos professores. O líder do prefeito, o vereador Antônio José Lira, tem articulado com os vereadores para unir a base do prefeito e garantir a aprovação ágil para a matéria. Há necessidade da coesão entre aliados para que o Palácio da Cidade consiga aprovar os projetos enviados pelo Palácio da Cidade. Discutir com a classe, juntamente com o Executivo, e ter um denominador comum, que é unir os interesses do Executivo, do Magistério e, enfim, da sociedade. Muito bem. Portanto, a tramitação do projeto parece ainda ter um ou outro passo, né, a ser cumprido, Paulo. Sim, Joelson, após essa comissão, inclusive já houve desdobramentos com a conclusão da audiência pública, que é um levantamento financeiro do que pode ser pago pela Prefeitura de Teresina, obedecendo o que é pedido pelo sindicato, que pede que esse reajuste leve também em consideração as classes de níveis dos professores, concedendo esse reajuste de forma linear. Então, o líder do prefeito se comprometeu em realizar esse levantamento ali junto ao Palácio da Cidade e, em uma próxima reunião, apresentar aos vereadores, à própria classe, para que se chegue a um consenso, para que tanto os professores quanto a prefeitura possam ter uma boa solução para essa situação. Sabe, a gente costuma falar, sabe, que a base tem que estar unida para fazer andar os projetos da prefeitura, mas tem algumas questões que não é só a base unida, né? Tem as classes, as categorias de classe fazendo os seus pedidos, né? Fazendo as suas exigências, e isso, claro, demanda tempo, demanda negociação, e geralmente a caixa de ressonância é justamente a Câmara de Vereadores, né? Em um ano pré-eleitoral, Joelson, como você pontuou muito bem, não é de bom tom comprar briga com uma categoria tão organizada e tão importante como os professores. Então, mesmo que o reajuste da prefeitura seja aprovado com, enfim, modificações pontuais ou sem modificações dentro daquilo que a prefeitura diz que pode pagar nesse primeiro momento, mesmo assim é importante ouvir os professores, e a Câmara tem justamente esse papel. Então, eu acho que os vereadores não querem comprar briga com os professores, querem ouvir as demandas dos professores, que não passam só por reajuste, passam por uma reestruturação da própria categoria também. E, por outro lado, precisam contemplar aquilo que a prefeitura informa que é possível fazer nesse primeiro momento dentro dos cofres públicos, né, daquilo que está disponível agora. A gente lembra que alguns municípios nem o piso vão conseguir pagar, e eles têm até o respaldo da Confederação Nacional dos Municípios, que traz aí todo
uma polêmica, uma questão judicial sobre a alíquota, né, sobre a forma como é feito esse cálculo do reajuste dos professores. Então, a Prefeitura de Teresina informa que vai pagar, os professores querem mais e os vereadores ficam no meio desse fogo cruzado de certa forma. Então, acho que o mais sensato, de fato, é fazer a tramitação normal. E essa tramitação demora aí 15 dias, 20 dias, não chega a um mês, mas também não tem necessidade de ser em regime de urgência, né? É importante que passe por todas as comissões e que a população participe dessa discussão e entenda por que o piso é esse e vai ser pago dessa forma. De qualquer forma, a gente ouviu nos bastidores aí de representantes da própria prefeitura a expectativa de que essa tramitação fosse um pouco mais fácil. Mas, de fato, alguns debates ainda acontecendo, como disse a Sávia e as informações também da Paula, isso pode demorar alguns dias ou algumas semanas. Agora, Paula, vamos falar sobre a questão que envolve a formação de uma comissão para investigar, né, para analisar a situação da Fundação Municipal de Saúde. Já houve depoimento do vice-prefeito de Teresina, já houve depoimento de ex-integrantes da equipe de Dr. Pessoa e tem mais gente para ser convocada para prestar depoimento na Câmara? Sim, Joelson, conversei com o vereador Deolindo Moura, que é o presidente dessa comissão, e ele me trouxe alguns detalhes das reuniões que foram feitas, onde os vereadores chegaram em consenso para a convocação de nomes. Um deles é o da Andréia Pessoa, que era secretária imediata do prefeito na Prefeitura de Teresina, foi exonerada ontem e deve ser uma dessas pessoas ouvidas por essa comissão especial. Vamos acompanhar. Nos reforça a estarmos convidando-a, né, para participar da comissão e, se não estiver presente, nós teremos lá o doutor Leonardo, que é o secretário de administração do município, prestando esclarecimentos, né, conversando, debatendo com a comissão. Nós estamos convidando a todos para que a gente possa assim, esclarecer de fato todos esses fatos, né, ali que foram denunciados pelo vice-prefeito, sem fazer qualquer menção ou caça às bruxas, mas de forma muito firme, muito precisa, né, respondendo a todas as perguntas dos vereadores. Vocês que participam do dia a dia da Câmara Municipal observam que a gente tem chamado todos aqueles que a comissão acha que é necessário, feito todas as visitas para reforçar esse documento que será produzido pela Câmara Municipal, para que a gente possa, de fato, com muita firmeza, dar uma resposta para a população. Portanto, Andréia Pessoa, que foi secretária de Dr. Pessoa, vai à Câmara de Vereadores naquela análise que está sendo feita pela Câmara, aquela investigação em torno dos recursos da Fundação Municipal de Saúde, cerca de 86 milhões, que foram alvo de uma denúncia de Robert Rios, o vice-prefeito de Teresina. Sávia, nos ajude a entender Andréia Pessoa, né, a importância que ela tem na administração, ou tinha até a sua exoneração ontem. Joelson, a Andréia Pessoa era vista como um nome forte dentro da Prefeitura de Teresina. Ela não tinha uma visibilidade, era um trabalho interno, um trabalho discreto, mas um trabalho avaliado ali pelos próprios políticos com quem eu conversei, vereadores, deputados, como alguém da confiança do prefeito. Ela que é esposa de Cláudio Pessoa, que foi superintendente da S-Trans, que foi exonerado da S-Trans, e no lugar dele, Bruno Pessoa, que também é parente do prefeito Dr. Pessoa. No caso da Andréia Pessoa, eu conversei com uma fonte do Palácio da Cidade que me disse que ela é professora da Universidade Estadual do Piauí de Piripiri e justamente por isso ela teria aí motivações pessoais para se afastar nesse momento, por conta de uma progressão de carreira. Essa é a versão dessa fonte da Prefeitura de Teresina. Agora, a gente não pode ignorar o fato de que Andréia Pessoa, como a Paula pontuou muito bem nessa entrevista com o vereador Deolindo Moura, está entre os nomes ali citados, direto ou indiretamente, pelo vice-prefeito Robert Rios, para prestar esclarecimentos à Câmara de Teresina sobre as denúncias feitas por Robert Rios. O prefeito Dr. Pessoa tem, de certa forma, de maneira discreta, buscando fazer com até um espaçamento de tempo o afastamento de familiares da sua gestão. Ele não fez isso tudo de uma vez, com uma canetada só, mas a gente vê que de maneira pontual ele tem afastado os familiares da gestão, seja por motivos pessoais, como alegado agora, segundo essa apuração que eu fiz com uma fonte, por Andréia, seja o genro também do prefeito
que era secretário de governo, André Lopes, que também pediu afastamento, ele é bancário e também com essa justificativa pessoal, por uma questão do próprio encaminhamento dele na carreira como técnico do Banco do Brasil, seja pelas alegações ou seja pelo fundo político também, né? Porque o fato é que há de certa forma, uma pressão e uma atenção e um olhar sobre todas essas nomeações. E daqui para frente deve ter muito mais, Joelson. Lira, muito bem. Aí a informação da Sávia Barreto, falando a respeito desse nome chave, né? Dentro dessa administração, doutor Pessoa, mas está fora. Lembrando, os depoimentos acontecem na semana que vem, né? Sim, os depoimentos seguem na próxima semana, onde inclusive o ex-presidente da Fundação Municipal de Saúde, Gilberto Albuquerque, também será ouvido. Joelson, os vereadores seguem também em diligências. Eles que estiveram hoje no Tribunal de Contas realizam também visitas a órgãos como Conselho Regional de Medicina, Ministério Público, porque o discurso dos vereadores é o seguinte: queremos um relatório alinhado ao que esses órgãos de controle vão dizer. Muito bem, vamos falar agora sobre partidos, estratégias para 2024. Vamos falar do Partido dos Trabalhadores. Alguns nomes já foram colocados aí como possíveis candidatos à prefeitura em 2024. É hora de tentar se viabilizar. Até porque cada vez mais os institutos de pesquisa estão fazendo, antes aí do período de campanha política, uma análise desses nomes, levando para os líderes para a tomada de decisões. Então está todo mundo querendo ser notado por enquanto. E aí já surgem especulações, Paula, de que dentro do PT haveria rusgas entre lideranças importantes, entre alguns desses nomes que já foram colocados como possíveis nomes? Olha, Joelson, o nome do deputado Franzé Silva, ele não deixa de ser citado por diversas lideranças do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, o próprio presidente municipal fez uma ampla defesa de que ele seja o candidato do partido nas eleições de 2024. Isso não passa despercebido por outras lideranças que também buscam se viabilizar para essas eleições. Entre eles, o deputado Fábio Novo. Hoje conversei com o deputado Franzé Silva, que nega qualquer embate entre ele e Fábio Novo acerca de tratativas para esse caminho a ser candidato da Prefeitura de Teresina. E Franzé ainda ressalta: ele não vai tratar sobre política partidária, sobre a eleição nesse ano, só depois do Carnaval do ano que vem. Vamos acompanhar. Fábio Novo é um grande irmão, tem colocado, que tem a pretensão de colocar o nome dele como um nome a ser julgado pelo eleitorado de Teresina. E eu disse que é um grande nome, um gestor excepcional, reformulou o conceito de cultura no Piauí. É um nome que precisa ser apreciado. O nome dele se viabilizando, nós iremos sim apoiá-lo. Só acho que o meu nome, se tiver que entrar em algum debate, caso não venha a haver a viabilidade do nome do Fábio, só entraria depois do Carnaval de 24. Antes disso, eu quero tratar de Teresina e seus problemas, quero tratar da gestão da LEP, que é a minha maior missão durante esses 2 anos. Trazer o debate político-eleitoral a um ano de praticamente distância, diante de tantos problemas, de tantas situações críticas na nossa capital, é um desrespeito ao eleitorado e à população de Teresina. Paula, portanto, ele tentando dar uma esvaziada nas polêmicas em torno dessa possibilidade de desavenças, né? Franzé se coloca bastante com esse perfil de gestor, Joelson. Ele que acabou de assumir a presidência da Assembleia Legislativa, tem divulgado, inclusive, vários projetos. Hoje esteve reunido com o presidente do Tribunal de Contas, buscando ali dar uma maior transparência à casa, porque a Assembleia ficou em último lugar no ranking que foi feito pelo próprio TCE e se distancia, né, nesse momento desse discurso de que será candidato. Mas por as agendas que ele tem tido, a gente vê essa intenção de Franzé em disputar a prefeitura. Bom, o fato, Sávia, é que nós vamos ter Copa do Mundo, por exemplo, em 2026. Mas agora, 4 anos antes, está todo mundo já brigando para ser o camisa 10 daqui a 4 anos. A verdade da vida é isso. Mesmo que o adversário do Brasil seja a França, a Argentina, mas a disputa começa aqui dentro. Na política vai ser diferente, por quê, né? Olha, de fato, o deputado Franzé Silva e o deputado Fábio Novo não vão rivalizar publicamente pela vaga de prefeito, de candidato a prefeito pelo PT. Mas só tem uma vaga.
só tem uma vaga e são vários pré-candidatos. Naturalmente, dentro ali do campo dos petistas históricos, só tem eles dois, é Franzé Silva e Fábio Novo, que inclusive já rivalizaram na última eleição. Naquela eleição, 2020, Fábio Novo levou a melhor, foi o candidato do PT em Teresina e foi bem votado. O PT saiu maior, não saiu menor daquela disputa. Agora, Franzé Silva tem um outro status, está em outro patamar, como se diz também no jargão futebolístico. Então, ele pode e deve ter aí mais ferramentas e condições de fazer esse enfrentamento com o Fábio Novo, que traz a seu favor o recall, né, da votação que teve em Teresina. Então, essa disputa é real, não são só eles dois em campo, a gente tem doutor Vinícius, que aí entra com esse carimbo do novo PT, com supostamente o apoio de Rafael Fonteles, é isso que as fontes do Palácio de Karnak apontam, que ele é o candidato do governador, e a gente tem correndo por fora o presidente da Câmara, Enzo Samuel, que pode eventualmente se filiar ao PT, não vai ser agora, né? E para isso ele precisa vencer os petistas históricos, mas é natural que publicamente não se fale sobre isso, até porque o eleitor tem outras preocupações, e a principal delas é o transporte público, é a saúde, é a segurança. Então, tanto Franzé Silva como Fábio Novo vão buscar primeiro se posicionar como capazes de resolver esses problemas, para depois, aí sim, eles colocarem o time em campo. Mas ambos estão fazendo política, estão se articulando sim nos bastidores e tudo começa dentro do PT, Joelson. Muito bem, Sábia. Paulo, quero agradecer a você, muito obrigado pela sua participação hoje e essa semana aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado. Até segunda. Eu que agradeço, Joelson, Sábia Barreto também. Bom final de semana para os dois. Sextou, né? Sextou para Paula Sampaio. Obrigado, viu, Paula, pela sua participação. Agora, Sábia, queria falar com você um pouco sobre uma reunião importante que vai envolver o ministro Wellington Dias e o presidente Lula. Esse encontro vai definir um tema que é sensível demais ao brasileiro, né? É isso, Bolsa Família. Estamos falando do novo Bolsa Família. Aqui no Palácio do Planalto, onde eu estou agora, em Brasília, está marcada essa reunião na agenda do presidente Lula. A última reunião do dia, às 4 horas da tarde, com o ministro Wellington Dias. Essa semana, o ministro tem dado algumas entrevistas nacionais, justamente pontuando dados sobre o Bolsa Família. Não temos todos os elementos do anúncio da semana que vem, mas a gente pode juntar aí algumas pistas. Por exemplo, a quantidade de pessoas que indevidamente estão recebendo o Auxílio Brasil, porque o nome oficialmente ainda é Auxílio Brasil, que foi o nome dado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. 1.500.000 pessoas, 1,5 milhão de pessoas estariam recebendo sem preencher os critérios. Esse número, segundo o ministro, deve aumentar para 2,5 milhões de pessoas. Lá na aba do CAD Único, as pessoas elas podem entrar no aplicativo, no cadastro único e espontaneamente sair. Mas só 2.500 pessoas, mais ou menos, preencheram, declarando que não preenchem os critérios e saíram espontaneamente. Então, o que é que o governo federal vai fazer? Além de dar a oportunidade para que as pessoas saiam, é fazer esse pente fino. Já identificou 1.500.000, deve identificar mais 1 milhão e assim abrir uma janela, Joelson, para que as pessoas que realmente precisam receber esses recursos recebam. O ministro disse que já conseguiu fazer a busca ativa e 700.000 pessoas que podem receber, que estão dentro dos critérios, vão ser incluídas. Não estavam recebendo e vão receber. Então, o governo federal tem uma preocupação muito grande não é assim, vamos diminuir, enxugar o Bolsa Família. Não, não é isso. É vamos tirar quem não precisa receber esse dinheiro para quem precisa receber esses recursos e, acima de tudo, as condicionalidades, ou seja, tem que ter cartão de vacina em dia, as crianças precisam frequentar a escola, o Bolsa Família não deve ser só um instrumento de transferir renda, tá? Que é a renda do Estado, a renda da União, e a gente vai transferir para as pessoas mais pobres. Não é só isso, é preciso ajudar para que essas pessoas tenham uma ascensão social, ou seja, para que elas saiam da condição de precisar receber esse auxílio do governo, para que elas possam realmente ter um crescimento econômico, educacional. Então, tudo isso passa pelas contrapartidas que a União, que o governo federal vai cobrar e que no Auxílio Brasil elas não estavam sendo exigidas. Então, há mudanças importantes e a semana que vem vai ser a semana desse anúncio oficial do novo Bolsa Família, Joelson. Sábia, é importante o encontro, portanto, como acontece hoje,
Wellington Dias e o presidente Lula, ministro Wellington Dias e presidente Lula. Sábia, quero agradecer a você, desejar um ótimo final de semana também para você em Brasília, Sábia. Melhor agora, porque vou aproveitar para pegar mais informações aqui no Palácio do Planalto. Amanhã tem coluna no cidadeverde.com com todos esses detalhes. E segunda-feira estamos aqui ao vivo, trazendo essas atualizações da volta do recesso branco, né? Aqui no Carnaval. A gente espera que os parlamentares retornem a Brasília para tocar essa agenda importante. E a gente vai, claro, seguir aqui acompanhando, Joel.